Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e na região de Marília, no interior paulista, já começaram os preparos para a colheita. A lavoura ainda sofre os impactos das alterações climáticas. Mesmo assim, a expectativa é de um resultado melhor do que no ano passado. A beleza dos grãos deste cafezal em Guaimbê está diretamente ligada ao cuidado desde o plantio. Os tratores fazem a limpeza dos pés para a colheita que se aproxima. Um trabalho cuidadoso, mas que caminha lado a lado com um alto custo de produção. A lavoura de café, ela é algo que você tem que tratar como se fosse uma criança, né? É algo que você tem que tratar com jeito, com carinho e com antecedência, né? Então a gente não espera a seca vir para você irrigar ou para você adubar, para você cultivar. Na verdade, a gente vem trabalhando com antecedência. Atende o mercado nacional e também exporta para a Itália. A propriedade tem 117 hectares de área plantada, com 440 mil pés de café. E a meta é crescer ainda mais. Já na metade do projeto, né, já estamos colocando o sistema de irrigação no chão, planejando para plantar agora até o final desse próximo mês agora. E nós estamos com a área que vai dar mais ou menos em torno de uns 8 hectares, né? Cerca de uns 38, 40 mil pés plantados. Segundo o Instituto de Economia Agrícola, no ano passado, a área em produção de café na região de Marília foi de 12.957 hectares. Em 2023, essa área era maior, 18.305 hectares. Com isso, a produção também caiu, passando de 443.905 sacas de 60 quilos para 255.745 sacas. A safra de café no Brasil em 2024 e 2025 deve alcançar 29% da produção mundial. Já o volume, no entanto, deve ser de 4,4% menor do que a última safra. Mas aqui na propriedade, a expectativa é de uma produção mais robusta, bem melhor do que a última colheita. O café, ele tende a não dar uma produção igual todos os anos. Então é sempre um ano mais alto, um ano mais baixo, mesmo com a irrigação, né? O ano passado foi um ano fraco para a gente, né? Nós tivemos aí a média de uns 1.000 sacos limpos. E esse ano nós estamos com a expectativa de 4 a 5 mil, né? Uma expectativa bem considerável, né? Então é isso que nós estamos esperando para esse ano. A queda na produção, causada por problemas climáticos, é mais um desafio para muitos produtores. Este agrônomo explica que, para evitar esses transtornos, o café precisa receber tudo o que é essencial para seu desenvolvimento. O café, para ele produzir, ele tem que sofrer um estresse hídrico. Tá? É necessário para a planta do pé de café sofrer esse estresse hídrico e depois a gente vir com essa irrigação forte, aí a gente fazer o acionamento dos defensivos, né? Trabalhando contra pragas, doenças aí que podem vir a ocasionar no café, vir com a adubação correta, né? E no momento correto. Então a adubação que a gente realiza aqui é a sólida, né? Então a gente busca sempre estar fazendo o despejamento da adubação sólida antes da chuva, para ter a melhor absorção pelo pé de café e mantendo a irrigação sempre em dia. O indicador do café robusta caiu no mês de abril. A média mensal teve uma baixa de mais de 15%. Depois da alta que o café sofreu no final de 2024 e início deste ano, os valores caíram em abril. O indicador CPEA-Esalq do café robusta tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, recuou na média mensal 15,5%, ou R$ 310,70 a saca. O comparativo é em relação a março. No mês passado, a saca de 60 quilos ficou em R$ 1.692,32. A queda pode estar atribuída, de acordo com pesquisadores do CPEA, à proximidade da colheita da nova safra no Espírito Santo e em Rondônia, apesar da oferta ainda estar limitada. Em abril, o mercado também foi influenciado por fortes variações externas, resultado da imposição de tarifas pelos Estados Unidos e as condições do clima nas principais regiões produtoras do Brasil. As chuvas registradas no mês ajudaram a melhorar as condições das lavouras mais tardias e podem ainda favorecer o desenvolvimento dos talhões.
Pois é, já os preços do algodão em pluma seguem em alta. Oferta limitada e ritmo de exportações são os responsáveis pelo movimento. Levantamentos do CPEA mostram que no mês passado, o indicador CPEA-Exalc do algodão em pluma, com pagamento em 8 dias, acumulou aumento de 4,04%. Este foi o terceiro mês consecutivo de alta. A posição firme de vendedores, a oferta limitada da temporada 2023-2024 e o bom ritmo de exportação da fibra dão suporte ao movimento de alta, de acordo com pesquisadores do centro. O valor do trigo subiu aqui no mercado interno no mês de abril. Enquanto isso, os produtores estão concentrados nas atividades no campo. Em período de entre-safra, a oferta de trigo está restrita. Com isso, os preços no mercado interno subiram no último mês, atingindo as maiores médias mensais do ano em regiões acompanhadas pelo CPEA. No Rio Grande do Sul, em abril, o valor médio da tonelada foi de R$ 1.469,93, o maior desde setembro de 2024, em termos reais. Em Santa Catarina, a média foi de R$ 1.478,46 a tonelada, a mais alta desde novembro de 2024. No Paraná, a média de abril foi de R$ 1.564,46, a maior desde outubro do ano passado. Em São Paulo, o valor médio de R$ 1.669,45 a tonelada é o maior desde setembro de 24. De acordo com pesquisadores do CPEA, a liquidez foi baixa ao longo do mês, já que os produtores estão concentrados nas atividades no campo. Já os compradores, aparentemente abastecidos, estão se mantendo afastados das negociações. O governo brasileiro conseguiu autorização para exportar pescado para a Austrália. A abertura do mercado australiano representa uma oportunidade estratégica para os exportadores nacionais, especialmente na comercialização de atum, pescada, lagosta e corvina, entre outras espécies de elevado valor agregado. A autorização é para pescados de origem extrativa. Em 2024, o Brasil exportou mais de 400 milhões de dólares em pescados. A queda de braço entre vendedores e compradores mantém o preço do arroz em queda. O indicador CPEA aponta que o arroz fechou abril a R$ 76,00 a saca de 50 quilos e opera a R$ 75 neste início de maio. Os pesquisadores do centro alertam que este patamar se deve à necessidade do comprador de repor os estoques. Por outro lado, os vendedores cedem apenas quando existe a necessidade de fazer caixa ou liberar espaço nos armazéns para a chegada dos lotes que ainda estão em fase de colheita. No campo, de acordo com dados divulgados pelo IRGA, a colheita do arroz no Rio Grande do Sul passou dos 91% da área total cultivada. A pesca de arrasto em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, às vezes traz surpresas para os pescadores e banhistas. Junto com os peixes pequenos, tubarões e até baleias são capturados na rede. Do alto, o tamanho da rede de pesca impressiona. De baixo, o resultado de horas de espera. Além de Caribe brasileiro, o mar de Arraial do Cabo também coleciona o status pesqueiro. As águas cristalinas são marcadas pela presença de vários cardumes. Por aqui, a pesca artesanal ou pesca de arrasto sempre fez parte da história dos moradores. Durante a pescaria, é comum que outras espécies marinhas fiquem presas na rede após ser puxada. Neste vídeo, um tubarão da espécie cabeça de martelo foi o escolhido, mas por pouco tempo. Em seguida, o filhote de predador foi solto por um dos pescadores. Especialistas explicam a presença da espécie tão próxima. Ele é um peixe que consome pequenos outros peixes, vai atrás de cardumes, então, de modo que quando esses cardumes de xareletes, né, chegam à praia, que são cercados pelo aquele cerco tradicional de praia que acontece em Arraial do Cabo já há muito tempo, né, acaba atraindo esses tubarões e muitos deles acabam sendo cercados também no ato da captura dos peixes menores que são alvo objeto
da sua dieta alimentar. Além dos peixes e tubarões, as águas de Arraial do Cabo também vão contar com a presença das baleias. É que neste mês de maio começa a temporada delas, que vai até agosto. Elas saem da Antártica com destino a Abrolhos, no sul da Bahia. E até chegar lá, elas passam por aqui. Esses animais eles fazem uma grande migração anual da Antártica em direção às águas quentes do litoral brasileiro para se reproduzir e ter seus filhotes. Então, sim, as baleias elas são brasileiras. E Arraial do Cabo é um excelente ponto para observar esses animais de terra. Este registro foi feito por pesquisadores do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha da UFRJ, que monitora os animais há 15 anos. Na imagem, são 2 machos de orca passeando pelas águas cabistas. Assim como um tubarão-martelo, esses animais visitam a região para se alimentar de peixes. Por isso que, na maioria das vezes, eles são pegos, junto com os cardumes. Esta época do ano também é marcada pela presença da corvina, peroá e também da espécie Maria Mole, peixes que dão com frequência na região. Arraial do Cabo tem na pesca a primeira atividade econômica. A prática é essencial para a geração de emprego e incentiva o desenvolvimento da cidade, além do turismo sustentável. Até hoje, os pescadores preservam a pesca artesanal por meio do cerco de canoa, em que um olheiro em terra observa o mar e avisa aos pescadores que estão no barco, indicando onde estão os cardumes. Sempre depois da pesca, além da venda de toneladas de pescados, os peixes também são doados para as famílias da região. Uma prática que ajuda principalmente quem precisa do alimento. Representantes do agro brasileiro querem discutir detalhes e fontes de recursos para o novo Plano Safra 2025-2026. O pacote que financia as atividades agropecuárias do país deve ser anunciado em junho, já no mês que vem. Então, quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor de Economia da FGV Direito Rio. Bom dia, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Sempre um prazer falar com vocês. E a gente aqui fala para todo mundo, né? Inclusive para quem não é do setor agro. Então, vamos começar do começo, explicando o que é esse Plano Safra. Bom, Kelly, eu acho que a melhor maneira de compreendê-lo é olhar primeiro para o que é a agricultura na economia. Então, nós costumamos dizer que a agricultura é uma atividade de risco a céu aberto, que de um lado lida com o risco de clima, essas variações, oscilações na temperatura, na chuva, e de outro lado com o risco econômico, definido pelo preço, de um lado com oscilação do câmbio, de outro lado com mudanças nos juros. Essa dupla natureza do risco que está na base da agricultura faz com que ela tenha uma natureza muito particular em relação a outras atividades produtivas. É um setor que carrega consigo a necessidade de domesticar, de gerenciar essas volatilidades. O Plano Safra é um instrumento público de política agrícola do governo que é construído para ajudar a olhar para o país como um todo e a moderar esses riscos, garantindo, assim, de um lado, mais estabilidade para os investidores, para os compradores, auxiliando os produtores na captação de recursos e dando uma espécie de organização para essa dinâmica produtiva ser mais estável e mais efetiva. Como fazer isso? A base central é o financiamento de algumas atividades agrícolas, com o custeio da produção, insumo, mão de obra, investimento em infraestrutura, equipamento, comercialização dos produtos. Ele é destinado a todos os tipos de produtores, mas naturalmente há uma tendência de priorizar os pequenos agricultores familiares. Essas linhas de crédito que são apresentadas pelo Plano Safra são operacionalizadas por diversos agentes, que são os bancos públicos, como o Banco do Brasil, mas também pelos bancos privados. E a tendência do governo é de garantir uma quantidade de recursos para baratear o preço do dinheiro para o produtor na hora de captar o seu crédito para o financiamento. Quando a gente fala em preços de dinheiro, é porque os juros estão nas alturas aqui no Brasil. Então, como muitos insumos, inclusive, também são importados, né? Preciso investir, o Brasil está sendo cobrado para produzir cada vez mais e melhor, né? Tem que ter esse apoio, ainda mais nesse momento de juros altos, né? Eu acho que existem preocupações
fundamentais para a dinâmica de financiamento da produção agrícola esse ano. E eu destacaria aqui 3 variáveis que estão na base dessa preocupação. A primeira delas, como você mesma mencionou, Kelly, são os juros, que se aproximam de 15%. E é o valor mais elevado da taxa Selic das últimas 2 décadas, praticamente. Para se ter um parâmetro de comparação, quando o Plano Safra foi anunciado no ano passado, a nossa taxa de juros Selic era de 10,5%. Agora se aproxima de 15%. Significa que o custo do dinheiro aumentou 40%. Mas, evidentemente, o orçamento para apoiar com essa equalização dos juros, o subsídio que o governo dá para o produtor capital, crédito privado, não aumentou e não vai aumentar nessa proporção. Então, por um lado, o grande desafio aqui é que, com um juro elevado, a taxa que o produtor tende a pagar para acessar o crédito também aumenta. O subsídio que o governo dará tende a cair. E o preço do dinheiro privado, ainda que ele não faça uso desse benefício público, também tende a se tornar mais caro. A segunda variável é o câmbio. Nós sabemos que o setor agrícola ele tem vários dos seus insumos da produção atrelados ao dólar, a começar pelos fertilizantes, mas também por máquinas. Então, na medida em que o câmbio varia, há também uma instabilidade, uma insegurança na compra desses bens, isso pode repercutir com elevação de preço. E uma terceira variável que eu destacaria com alguma preocupação é a própria organização do mercado. Então, a gente tem visto uma guerra geopolítica global que, por um lado, pode abrir mercados para o Brasil no médio prazo, mas que também gera uma imensa ansiedade e desconfiança. Se o agro já tem o risco como parte da sua equação, aumentar esse risco com novas instabilidades e desconfianças não é nada bom. Pois é, e também não é nada bom essa expectativa de que o valor do Plano Safra seja insuficiente para atender o setor, né? Muitos agricultores, muitos produtores já estão preocupados, inclusive algumas entidades já reivindicam, né, um aumento substancial no valor do Plano Safra. Existe uma preocupação disseminada no país, porque, por um lado, a gente sabe que a produção agrícola brasileira tem aumentado, os custos dessa produção também têm aumentado, com volatilidade do dólar e a própria inflação no Brasil, ao mesmo tempo em que a disponibilidade de crédito tem se reduzido. Então, é uma espécie de jogo de perde-perde, por dizer assim, não é? Em que faltam dinheiros, créditos, público e também privado, ao mesmo tempo em que a produção ela tende a aumentar e, portanto, a demanda do setor privado é cada vez mais intensa. Diante desse cenário, quais são as sinalizações que nós temos visto? As organizações produtivas, como a própria CNA, a FPA, têm apontado uma preocupação contínua com a disponibilidade de crédito para o produtor, que precisa investir. A atividade agrícola tem seu ciclo. A gente não pode parar para esperar o que vai acontecer no momento em que o governo resolver tomar uma decisão mais ou menos generosa. E, com isso, se cria um ambiente em que a tendência é que haja uma restrição orçamentária, haja vista a crise fiscal do país, com o dinheiro que já é reduzido, sendo orientado para uma parcela muito pequena dos produtores. O governo tem dito que vai priorizar o PRONAF, essa agricultura familiar que é cada vez mais restrita, dado a sua linha de corte, ao mesmo tempo em que os grandes produtores ainda até conseguem algum acesso a letras de crédito no mercado privado, a fazer contratos antecipados de venda para financiar a sua produção, mas ali no meio dessa cadeia, onde estão a maioria dos nossos produtores, os pequenos e médios, eles é que tendem a sofrer de maneira mais impactante e direta os efeitos dessa restrição da disponibilidade de crédito no país. Bom, quem é do agro sabe muito bem, mas acho que é sempre importante a gente explicar para todo mundo que acompanha o Record News Rural assuntos que são realmente impactantes, porque o Brasil, ele produz o ano todo, tem várias safras por ano, mas o Plano Safra não cobre os 12 meses, não é isso, Daniel? O dinheiro do Plano Safra tem se tornado, na prática, cada vez menor. Embora o volume seja o mesmo ou até aumente, a demanda é muito mais elevada. Então, na prática, o que acontece é que o crédito disponível para financiar com subsídio, com apoio, as diversas atividades do agro, acaba se encerrando mais cedo, ou às vezes logo após ser anunciado pelo governo. O que significa que o produtor ali na ponta, quando vai financiar suas atividades, acaba ficando um pouco sem muitas opções.
e ao ir ao setor privado para tentar conseguir um recurso, dá na porta e com um ambiente que é relativamente hostil. É sempre importante lembrar, não é, que o agro é uma atividade de risco, e justamente por isso a participação do governo, a equalização do crédito e medidas de política pública que atenuem esse risco são fundamentais para que o setor funcione de maneira equilibrada. Aliás, Kelly, isso não é uma particularidade ou privilégio brasileiro. É assim que funciona com a agricultura no mundo inteiro. Essas são políticas que, em última análise, têm por objetivo garantir a segurança alimentar. E no caso brasileiro, em que o agro é 1/3 do PIB, nós estamos falando da soberania brasileira, da garantia da estabilidade da nossa produção. Com o agro se gira o comércio, se gira o serviço, se gira a economia no campo e nas cidades do interior do Brasil. Então, toda essa instabilidade, incerteza com restrição de crédito vai ter um efeito sobre a saúde da economia e das próprias comunidades no interior brasileiro. E, Daniel, eu costumo dizer que todo mundo está conectado no agro, não tem como escapar, porque o que acontece no campo tem reflexo direto lá na nossa mesa. Então, quando o produtor não consegue uma taxa melhor para financiar a sua produção, ou ele reduz ou vai produzir custando mais. E, obviamente, esse custo maior chega lá na gôndola do supermercado, né? E aí vem o grande drama, que é hoje uma das grandes preocupações do governo brasileiro, mas da população brasileira em geral, a inflação. Então, nós sabemos que o que nós consumimos é o último estágio de uma cadeia, que começa com o financiamento, passa pelo seguro, chega ao produtor que vai acessar essas linhas para produzir, tomando com isso um risco, gerando um produto que será processado, comercializado, até que nós vamos ao nosso supermercado para comprá-lo ali na gôndola do dia a dia. Então, se o início dessa cadeia, que é este momento que nós estamos discutindo agora, com o financiamento, que é altamente influenciado pelo Plano Safra e pela participação desse subsídio público na organização do sistema, é restringido, esse efeito tende a gerar consequências em cascata, afetando o consumidor lá na ponta e, portanto, nós no dia a dia. A definição do Plano Safra agora não deve ter um efeito imediato sobre aquilo que nós compramos na próxima semana. Mas, ao longo do tempo, esse efeito tende a ser sentido. E, portanto, se é uma preocupação efetiva do governo neutralizar a inflação e, assim, evitar, inclusive, perdas na sua popularidade, uma das melhores maneiras de fazê-lo é tendo um plano safra generoso, que financia uma produção, aumentando produtividade e, assim, também garantindo produtos mais baratos para o consumidor brasileiro. A gente também destaca na nossa manchete, Daniel, a questão do seguro rural, que é muito importante em tempos de mudanças climáticas. A gente sabe que é um desafio, muitos produtores não conseguem ter o seguro rural e o governo anunciou nessa semana um valor destinado ao seguro. Qual que é a sua avaliação? Olha, Kelly, esse é um tema que ano após ano é repetido no Brasil, pelo menos nas últimas 2 décadas. Há muitos anos nós sabemos que ter uma estrutura abrangente de seguro rural é fundamental para o avanço do agro e da economia brasileira. Por quê? Para isso nós precisamos entender o que o seguro faz. O primeiro objetivo do seguro é estabilizar a renda no campo. Significa que se eu tiver uma crise climática de seca ou de chuva em excesso, eu não vou ficar de mãos atadas com um prejuízo que não vai me permitir produzir no ano que vem. Então, ao evitar que a minha quebra me paralise, eu também evito que os efeitos da minha quebra circulem para toda a economia urbana. Porque lá no interior, é o produtor que financia diversas as atividades de serviços, de comércio que ali acontecem. Então, sem seguro, a crise no produtor escala e gera efeitos em cascata. Então, o primeiro objetivo é estabilizar a renda. O segundo, dar segurança local. O terceiro, na medida em que a gente tem um seguro maior, significa que os bancos vão ter mais interesse em emprestar dinheiro, porque o risco diminui. E, portanto, em vez de fugir da produção, eu atraio o setor financeiro para disponibilizar crédito, gerando a competição bancária, reduzindo o preço do acesso ao capital, estimulando mais financiamento privado. Além disso, o seguro é um grande instrumento, Kelly, de estimular
a agregação de tecnologia no campo. Porque é evidente que uma seguradora vai dar um seguro mais vantajoso para quem adota tecnologia e, portanto, tem menor chance de quebra. Então, significa que, de uma maneira geral, o seguro melhora a competição bancária, estabiliza a renda no campo, estimula a base tecnológica e, ao fazer isso, permite que os recursos escassos do governo sejam destinados efetivamente para quem mais precisa, para o microprodutor, para o agricultor familiar, estimulando, por outro lado, o setor privado a participar cada vez mais do financiamento. Dito isso, qual a realidade brasileira? Hoje, nós temos uma fração ínfima da produção brasileira coberta por seguro. Menos de 20% da área produzida brasileira é segurada. Para se ter um contraste, nos Estados Unidos e na Espanha, 80% da produção é segurada. Não é por acaso que lá nos Estados Unidos nós temos uma onda de bancos que emprestam para o setor rural, ao passo que no Brasil existe um gargalo ao crédito que acaba gerando um peso para o próprio governo. Então, do ponto de vista da própria estabilidade da economia e do dinheiro público, a melhor coisa a se fazer é estimular o seguro. Esse é um convite para o setor privado agir, ao mesmo tempo para a produtividade avançar com grande estabilidade no país. Agora, Daniel, esses 179 milhões, né, anunciados agora para maio, a gente fica na expectativa do que vem em junho, né? É um valor insuficiente, né? Quando a gente olha o tamanho do agro brasileiro, hein? É irrisório, Kelly. A verdade é que o valor do orçamento destinado para o seguro agrícola brasileiro, ele se estabilizou na ordem de 1 bilhão ao ano, como previsão, nos últimos 4 ou 5 anos. Antes disso, era em torno de 400 milhões. E a demanda que o Brasil tem de seguro, de crédito destinado a equalizar esse prêmio do seguro rural, é da ordem de 4 a 10 bilhões de reais. Um valor muito maior do que aquele que é hoje oferecido ou previsto pelo governo brasileiro. Aliás, Kelly, aqui eu destaco outra vez. Todas as grandes potências do mundo subvencionam o prêmio do seguro. Não se trata de um privilégio, um favor para o agricultor. Se trata de uma política agrícola bem praticada, disseminada em todo o ambiente produtivo do mundo. Ao fazer isso, se diminui o risco, se estimula a participação de empresas seguradoras e assim também se dá uma dinâmica efetiva de mais investimento, mais crédito e melhora para todo mundo. Mas hoje, o valor previsto para o seguro brasileiro é ínfimo. Pois é, e a gente acompanha com muita preocupação tudo isso. Vamos sempre contar com a sua análise também. Um bom dia, viu, Daniel? Até a próxima. Bom dia, até breve, Kelly. Até, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.